Bem-vindo ao Crochê com Ana. Nosso primeiro vídeo do canal, eu vou ensinar para vocês essa linda bolsa feita com ponto um pouco diferente, utilizando apenas um rolo de fio de malha. Segue os materiais utilizados. Eu utilizei um rolo de fio de malha da marca Fischer Fios. Para iniciar, a gente vai dar um nozinho, a gente não conta esse primeiro nó e vamos fazer 35 correntinhas. Então, é importante manter, as correntinhas sem apertar muito, sem deixar muito frouxa, e a gente vai fazer 35 correntinhas. Sempre utilizar uma agulha compatível com seu fio para facilitar na hora de puxar o trabalho e executando. Então, eu volto com vocês assim que eu tiver finalizado as 35 correntinhas para a gente iniciar a nossa segunda carreira. Cinco correntinhas feitas. Eu vou medir aqui para vocês para mostrar o tamanho que ficou. Às vezes vocês podem fazer ela utilizando outro material. Então, ficou aproximadamente com 26, 27 centímetros. Se você quiser ela maior, é só aumentar. Nossa bolsa ficou com 20 centímetros de comprimento e 16 centímetros de altura. Então, a gente vai iniciar pulando a primeira, segunda e entrando na terceira correntinha. Então, a gente vai dar uma laçada, entrou dentro da correntinha, ao invés de dar outra laçada, como se fosse um meio ponto alto, a gente vai puxar essa segunda laçada. Aí, vocês podem ver que fica um ponto torcidinho. Então, vamos lá de novo. Laçou, entrou na correntinha, ajustou e puxou a segunda laçada. Então, por toda a nossa bolsa vai ser esse ponto. Laçou, entrou na correntinha, ajustou e puxou. Então, a gente vai fazer isso até o final. Laçou, entrou na correntinha, ajustou e puxou. Laçou. Olha como que fica um ponto torcidinho, super bonitinho, que dá aquele aspecto da bolsa de gringa, bem delicado, mas ao mesmo tempo diferente e super fácil de fazer. A gente vai fazer esse mesmo ponto por toda a bolsa, até o final. A gente vai fazer 13 carreiras para fechar a nossa bolsa. A primeira carreira, ela pode parecer um pouquinho mais complicada até você pegar o ponto, que às vezes a gente confunde com o outro, que a gente já tá acostumado. Mas na segunda carreira em diante vai ficando mais fácil ainda. Então, a gente laça, entra na correntinha, ajusta e fecha. Sem tensionar muito o seu ponto, sem deixar ele muito frouxo, para ficar bem bonito o acabamento da sua bolsa. Chegando aqui no final, sempre que a gente for virar a nossa carreira, a gente sempre vai fazer uma correntinha para virar. Então, esse último ponto a gente não conta, ele fica assim torcidinho, mas conforme a gente vai subindo as carreiras, ele vai ajustando e vai ficando retinho o nosso trabalho. Então, eu dei uma correntinha para virar, vou entrar agora sempre embaixo das duas correntinhas, entre os pontos feitos anteriormente. Então, laça, entra na correntinha, puxa e fecha. Segue o mesmo ponto. Laçou, entrou, puxou, ajustou. Então, pessoal, a gente vai trabalhar assim por toda a nossa bolsa. Sempre lembrando de fazer a correntinha para virar o nosso trabalho. E a gente vai fazer 3 carreiras. 3 carreiras contando os torcidinhos.
o final, o último ponto, ele pode ficar um pouquinho escondido, mas ele tá ali. Então, sempre lembrar dele para não ficar torta a nossa bolsa. E a gente segue, laça, entra na correntinha, ajusta e fecha. Laçou, entrou, ajustou e fechou. Laçou, entrou, laçou, ajustou e fechou. Já dá para ir vendo como que vai ficar o detalhe do ponto da nossa bolsa. Então, a gente vai contar quando tiver as 13 carreiras do ponto torcidinho, tá vendo? Aí, nesse caso, a gente ainda tem só uma carreira de ponto torcidinho. Finalizei, tô com as minhas 13 carreiras de ponto torcidinho, vou medir para vocês. Ela ficou com 33 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. Se você quiser aumentar, então, no início, você aumenta a quantidade de correntinhas, ao invés de 35, e se quiser fazer ela mais larga, você também aumenta. Então, agora, para virar, a gente vai fazer uma correntinha e vai finalizar o acabamento para a gente fechar as laterais, fazendo ponto baixo somente nessa lateral do comprimento. Então, a gente vai seguir do mesmo jeito. Entrando entre as correntinhas, só que agora a gente vai fazer o ponto baixo, que é entrou na correntinha, laçou e fechou. Aí eu tava tão acostumada a fazer com o ponto anterior que eu confundi, ó. Fiz o torcidinho. Então, laçou, fechou. Ponto baixo é você entra sem nada na agulha, laça e fecha. Então, a gente vai fazer isso nessa lateral direita e na esquerda, que vão ser as laterais que a gente vai fechar a nossa bolsa. Então, entrou, laçou e fechou. Chegando aqui no final, a gente faz até o final, fecha, dá mais uma correntinha para fechar. E a gente vai cortar o nosso fio. Deixa um espacinho de fio pra gente enfiar depois nas tramas do trabalho e a gente arrematar. Então, você pode arrematar conforme for da sua preferência, colar, costurar. Agora, eu vou utilizar essa agulha menor para esconder esse fio e arrematar ele. Só que lembrando que tem que fazer do outro lado também o ponto baixo. E a frente do ponto baixo tem que ficar igual dos dois lados, porque vai ser a frente da nossa bolsa. Então, a gente entra, puxa a laçada e fecha. Então, a mesma forma, entra entre as correntinhas e faz ponto baixo até o final. Eu já tô utilizando os pontos para já esconder esse fio do início da carreira, né? Do início dos pontos baixos. Tá vendo? Essa tem os torcidinhos e essa parte do ponto baixo do Vzinho vai ficar pra frente. Então, mais de perto para vocês verem. Essa vai ser a frente da nossa bolsa. Já vou aproveitar e vou esconder o fio. Depois é só arrematar conforme for da sua preferência, costurando com cola. Então, eu fecho.
Vou esconder aqui. Eu utilizei para arrematar, ao invés de costurar a cola universal da Pega 1000. Nem mostrei no vídeo porque ela já estava acabando, inclusive eu tenho que comprar outra, a ela aí. Gente, infelizmente eu perdi o vídeo de fechando as laterais, mas você vai virar a sua bolsa ao contrário e vai pegando embaixo de todas as duas correntinhas. Então, as duas correntinhas da direita e da esquerda. Então, a gente vai entrar nas 4 correntinhas. Depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo só fazendo essa parte. Então, agora a gente vai desvirar a nossa bolsa, né, com cuidado, mas não precisa ter medo. Ela fica com a lateral super charmosa, pode ir desvirando, mexendo, até ela chegar no lugar. Então, não precisa ter medo, ajeita mesmo. Agora, eu vou acrescentar os acessórios dela. Etiqueta de acrílico, feixe imantado, alça. Assim ficou o resultado da nossa bolsa. Como sobrou um pouquinho de fio, eu resolvi fazer, né, um tasselzinho. Se tivesse sobrado um pouco mais de fio, se eu tivesse um outro fio, eu teria feito a alça dela em crochê, fazendo uma alça menorzinha também. Então, você pode utilizar a sua criatividade, o material que você tiver, o feixe que você tiver para fazer essa bolsa. Espero que tenham gostado e em breve trarei mais tutoriais.